O javali foge. Em terra há perigo, debaixo d'água há morte. Quando todo caminho é uma armadilha, o instinto de sobrevivência é suficiente para mantê-lo vivo. Savana. A fuga desesperada do javali de seu predador. Savana, uma terra aparentemente pacífica sob a luz brilhante do sol, mas por dentro há um ecossistema implacável. Estendendo-se até onde a vista alcança, com pastagens amarelas queimadas, pontilhadas por algumas acácias solitárias, este lugar é palco de milhares de encontros de vida e morte todos os dias. Na savana, a vida e a morte estão a apenas um passo de distância. Não há tempo para hesitação. Cada passo, cada som pode ser o sinal de partida para uma perseguição, uma emboscada ou um fim imprevisto. É aqui que o instinto rege cada ação, onde apenas os mais rápidos, os mais ágeis e os mais resilientes conseguem sobreviver. No coração da savana africana seca, onde o solo é rachado e o vento carrega o calor da poeira, um animal resiliente sobreviveu silenciosamente por gerações. O javali africano, também conhecido como javali, tem uma aparência espinhosa, uma pele grossa e cinzenta e presas curvas como foices projetando-se de ambos os lados das bochechas. Seu andar baixo e sua cauda ereta como uma antena são sinais que ajudam a manada a se acompanhar em movimento. Eles usam tocas abandonadas de gnus, porcos espinhos ou mangustos, uma maneira inteligente de economizar energia em terra firme. Sob o sol escaldante do meio-dia da savana, o solo rachado irradia um calor sufocante, tingindo todo o espaço de amarelo. No meio da clareira seca e gramada, uma manada de javalis repousa no chão para descansar. Essa cena aparentemente pacífica chamou a atenção de um predador paciente. Uma leoa espreita atrás da grama a menos de 30 metros de distância. O ar ficou pesado, e os mangustos próximos também se espalharam para encontrar um lugar para se esconder. O leão, parado imóvel no meio da pastagem queimada pelo sol, seus olhos aguçados observavam sua presa de longe. Como governante da savana, possuía um corpo musculoso, músculos ondulantes escondidos sob sua pelagem dourada que refletia a luz do sol. Aguardava a chegada de uma oportunidade. No momento em que a savana pareceu se acalmar, a mãe javali saiu correndo da grama.
Embora sua visão não fosse boa, ainda possuía um olfato e uma audição incrivelmente aguçados, o suficiente para sentir o forte hálito da morte à espreita nas proximidades. Viu o leão. E sem esperar mais um segundo, o porco se virou e fugiu. Os leitões entraram em pânico e se esconderam na caverna mais próxima. A perseguição começou. O leão avançou repentinamente, perseguindo a mãe porca. A mãe porca correu em círculos, com o rabo ereto como um mastro de bandeira. Era uma tática de distração. O leão seguia de perto, com as garras tocando os calcanhares do oponente. Mas quando pareceu perto o suficiente, o javali mudou de direção, virou bruscamente e desapareceu. O leão errou a mordida. Naquele momento, o aparentemente fraco desorientou o rei das pastagens. E na savana, onde cada retorno é uma questão de vida ou morte, uma falha é suficiente para deixar o caçador cauteloso com a próxima. Durante o movimento, a porca sempre lidera, os filhotes seguem, e a cauda é mantida reta como um mastro de bandeira, um sinal para manter a formação na grama alta. Juntos, eles forrageiam, descansam e dormem em tocas abandonadas, trocando frequentemente de lugar para evitar predadores. Na natureza, os javalis são um símbolo de resiliência e têm um forte instinto de rebanho. Após o acasalamento, a porca fica prenha por cerca de 5 a 6 meses e depois vai para cavernas abandonadas para dar à luz. Cada ninhada de javalis pode dar à luz de 2 a 4 filhotes, no entanto, as condições de sobrevivência dependem das condições ambientais. Um grupo geralmente consiste em uma fêmea adulta e seus filhotes, formando uma unidade familiar unida. Eles forrageiam juntos e dormem na caverna. Frequentemente trocam de lugar para evitar predadores. No entanto, no perigoso mundo selvagem, apenas um passo em falso pode mudar o destino. Um jovem porquinho fica para trás, separado do rebanho. Sem a proteção da mãe, sem a cauda ereta para guiar o caminho pela grama. De longe, um leão observa. Desta vez, ele não dá outra chance ao jovem javali. Sem hesitação, um ataque decisivo. A curta vida do jovem javali terminou, ele desabou diante da mordida precisa do leão. Sob a copa das árvores, a perseguição terminou. Os leões se reuniram em torno da recompensa digna após muitas horas rastreando e coordenando a caçada.
Eles estavam ansiosos, toda a manada se movia ao redor da fonte de alimento. Não brigando, mas se organizando de acordo com a ordem natural. Depois de encherem o estômago, deitaram-se na grama sob o suave sol da tarde. Os filhotes de leão brincavam, subiam uns nos outros e circulavam ao redor da leoa. Em um momento que parecia apenas para a caçada implacável, o calor surgiu onde a vida vinha de fortes instintos e era nutrida pelo vínculo de gerações da espécie dominante. Diante daquela cena, a manada de javalis ainda avançava. A manada de javalis continuou a se mover em silêncio, seguindo uns aos outros em fila. Liderando o caminho estava a mãe javali, eles se moveram lentamente em direção à margem do rio. Após uma jornada cansativa e estressante, a água tornou-se a única coisa de que a manada precisava naquele momento. A superfície da água era como um espelho refletindo o céu. Mas a savana nunca dava paz de graça. Sem emitir som, uma sombra escura rastejou perto da superfície da água, lentamente, quase imóvel. O jacaré. O predador veterano do pântano tropical. Era a personificação da paciência e da camuflagem. Com sua pele áspera como casca de árvore podre, ele se misturava perfeitamente ao ambiente natural, tornando quase impossível para estranhos detectarem sua presença. Apenas seus olhos se projetavam acima da água, observando silenciosamente a manada de javalis que se aproximava da beira do rio. Após uma longa jornada pela savana escaldante, a manada de javalis finalmente encontrou uma fonte de água. Eles se aproximaram com uma atitude cautelosa, mas sua sede ardente os ofuscou. E de repente, o jacaré saltou. Uma mordida atingiu o javali mais próximo da margem. A água espirrou. Com a torção mortal, toda a resistência perdeu o sentido. Em um instante, ambos desapareceram sob a água turva, deixando apenas leves ondulações na superfície do rio como se nada tivesse acontecido. A superfície da água tornou-se calma, uma caçada rápida como um raio. Era uma demonstração clara da lei cruel, ou naquela terra, até mesmo um segundo de descuido poderia ser a última coisa a fazer. A superfície da água voltou à calma, apenas ondulações se espalhando gradualmente sob o sol escaldante. A caçada havia terminado, mas o ar ainda não havia se acalmado completamente.
Ao longe, a manada de antílopes continuava pastando, seus olhos ainda ocasionalmente se voltando para o rio, como se para se certificar de que a distância era segura o suficiente. O silêncio naquele momento não era paz, mas o silêncio entre duas batidas da cadeia de sobrevivência. Qualquer momento poderia ser o sinal para outra perseguição. Em meio à grama seca, amarelada pelo sol do fim de tarde, a savana mergulha em um silêncio estranho. A vida parece desacelerar, mas nesse silêncio, o perigo ainda se aproxima passo a passo. No meio daquela grama, um javali está absorto em se separar da manada, perdido e incauto. Ele se move com cautela, mas o suficiente para sentir os olhos seguindo cada movimento. É a onça pintada. Uma predadora veloz e precisa. Sua pelagem manchada e característica ajuda a se camuflar na luz e na sombra da savana, criando uma vantagem absoluta em emboscadas. Ao contrário do crocodilo, que espera em silêncio, a onça pintada é uma caçadora ativa, sempre aproveitando a velocidade e a força. O javali abaixa a cabeça para farejar, sem perceber que a distância entre ele e o perigo está diminuindo. A onça pintada abaixa o corpo. Ela sabe que o timing é tudo. Com um salto poderoso, saiu correndo de seu esconderijo a uma velocidade assustadora. Um momento de pânico, mas era tarde demais. A mordida foi certeira, o javali só pôde lutar em vão. Tudo aconteceu em poucos segundos, como a natureza costuma encerrar as histórias dos fracos neste mundo perigoso. À medida que o sol desaparecia gradualmente atrás das árvores distantes no fim do horizonte, a savana mergulhava em um pôr do sol brilhante, mas igualmente severo. Naquela terra aparentemente imóvel, cada centímetro de grama, cada ondulação da água testemunhara a constante batalha de inteligência e força entre o caçador e a presa. O javali, aparentemente fraco, era na verdade uma imagem típica de perseverança e um feroz instinto de sobrevivência em meio às pinças da morte, tanto da terra quanto da água. Mas, por mais resiliente que fosse, basta um momento de perda de ritmo para que o preço a pagar seja a vida. Essa é a lei imutável da natureza. Onde a vida e a morte são decididas pela capacidade de adaptação e pela coragem de sobreviver.
Se você gosta de histórias reais entre espécies, siga o canal para poder se juntar a nós e descobrir mais momentos mágicos de sobrevivência na natureza. A estepe, onde a vida e a morte estão a apenas um suspiro de distância. Aqui não há espaço para hesitação. Toda criatura deve escolher caçar ou ser caçada. Na grama alta e no sol quente, o leão espreita, a hiena espera a sua vez. Eles lutam não apenas por comida, mas por controle, por sobrevivência. Esta é uma terra onde o conflito é a norma, e somente os fortes sobrevivem mais um dia. Leão e hiena. A guerra das regras. O sol vermelho estava baixo no horizonte, queimando cada centímetro de terra seca e rachada sob nossos pés. A savana africana se abriu como um vasto oceano de grama queimada, vazio e implacável. Aqui, a vida é um privilégio pago com habilidade, coragem e rapidez. Nenhuma sorte dura para sempre. Somente aqueles que entendem as leis severas sobrevivem. E no meio dessa imagem, dois nomes ressoam como a antiga maldição da terra: o leão, que governa pela força, e a hiena, que desafia pela trapaça. Eles não são inimigos nascidos para destruir um ao outro. Eles são opostos polares e cresceram em um mundo onde tudo tem um preço. Cada passo de uma gazela, cada batimento cardíaco de uma zebra, cada poça rasa pode ser a faísca que desencadeia uma perseguição mortal. O leão espreitava nas sombras, seus olhos tão afiados quanto facas. A hiena observava silenciosamente à distância, sem pressa, mas sempre pronta. Aqui, o rugido é a lei, o sangue é a fronteira e a fome é o motivo eterno. Nenhum fracote é poupado. Não há misericórdia à vista. Mas por trás de cada ataque, de cada uivo, há um ecossistema funcional, uma corrente forte que impede que toda a vida entre em colapso. Toda vez que chove, a vida parece reviver. Mas poucos dias depois, o sol nasceu e a morte caminhou silenciosamente pela grama macia. É aqui que as maiores criaturas, tanto em estatura quanto em vontade, são testadas.
E é nessa terra rachada que predadores como leões e hienas lutam não apenas por comida, mas também para afirmar seu lugar no grande épico chamado The Steppe. Sob o sol escaldante da savana africana, uma sombra movia-se majestosa e resolutamente. Sem pressa, sem confusão, mas cada passo faz o espaço parecer mais lento. É o leão, o rei sem coroa das pastagens. Mas o trono aqui não vem somente da força. Ela é construída com sangue, com disciplina, com instintos aprimorados ao longo de milhões de anos de evolução e, acima de tudo, com um papel insubstituível no ciclo da natureza. Os leões são os únicos grandes felinos que vivem em bandos. Uma unidade social consiste em uma média de 8 a 15 indivíduos, mas pode ter até 30 ou mais, onde cada indivíduo tem uma posição e um papel claros. Ao contrário da crença popular, as leoas são as principais caçadoras. Eles não estão sozinhos. Cada caçada é uma coordenação silenciosa, mas extremamente eficaz. Um atua como isca, os outros circulam atrás. Eles não precisam sinalizar com som. Olhos, posição em pé, passos, tudo se tornou linguagem instintiva, transmitida através da carne e do sangue. Com uma velocidade de fuga de até 60 km por hora e a capacidade de acelerar rapidamente, uma leoa pode alcançar sua presa em apenas alguns segundos. Mas o que causa a morte não é a velocidade, mas a paciência. Muitas caçadas duram horas, onde cada passo é calculado, cada arbusto se torna um esconderijo. Quando chegar a hora, um ataque. Apenas um golpe acabou com a vida de uma presa.
E quando o rugido é ouvido, é um sinal, o território foi marcado. O rugido de um leão pode ser ouvido a até 8 km de distância em condições ideais. Não apenas uma ferramenta de comunicação, mas também uma declaração de domínio. Qualquer estranho que ouvir saberá que entrou em um lugar indesejável. O leão macho, forte mas solitário, é a personificação da força pura. Com suas jubas espessas como armadura natural, elas não caçam com tanta frequência quanto as leoas, mas são guardiãs. Eles protegem o bando de outros leões machos, de hienas e de cães selvagens. E cada confronto entre dois leões machos adultos é uma verdadeira luta, onde arranhões, mordidas e até rugidos determinam quem merece governar. A expectativa de vida média de um leão macho no comando de uma alcateia é geralmente de apenas 3 a 5 anos. Então ele será substituído por alguém mais forte ou expulso, ferido e viverá o resto de seus dias sozinho, em silêncio e tragédia. Mas durante seu reinado, ele é responsável por reproduzir, proteger e manter a estabilidade de todo o rebanho. Quando um novo leão macho assume o controle de uma manada, ele mata todos os filhotes que não são seus. Um ato cruel, mas com uma clara razão biológica, fazer com que a fêmea retorne ao ciclo reprodutivo o mais rápido possível. Leões não são assassinos insensatos. Pelo contrário, cada vez que mata, contribui para a regulação do ecossistema. Eles caçam principalmente presas velhas, lentas e doentes, eliminando da população indivíduos suscetíveis à disseminação de doenças. Dessa forma, rebanhos de antílopes, búfalos ou zebras podem manter sua saúde geral e evitar surtos de doenças perigosas. É também graças aos leões que a população de herbívoros não excede a capacidade de suporte do ecossistema, evitando assim que a pradaria seja destruída pelo pastoreio excessivo. Quando o banquete termina, os restos da carcaça viram alimento para hienas, abutres, raposas e até moscas e micro-organismos. Uma morte é o começo de outra cadeia de vida. Aos olhos do homem, os leões podem ser símbolos de poder, mas aos olhos da natureza, eles são o elo entre a ordem e o caos. Se um dia os leões desaparecessem, a savana nunca mais seria a mesma. O número de antílopes dispara, a grama é comida, a terra seca, as fontes de água secam e todo o ecossistema entra em colapso em uma reação em cadeia. Então, o leão não é apenas um caçador. É o guardião do equilíbrio. Um símbolo vivo de estabilidade em meio ao fluxo caótico da natureza. É a fronteira final entre a vida e a morte. E quando ele rugiu no brilho vermelho da noite, não apenas os filhotes, mas toda a estepe pareceu ficar em silêncio para ouvir.
Na vasta savana africana, a hiena não é tão majestosa quanto o leão, nem tão graciosa quanto o leopardo, nem tão quieta quanto o cão selvagem. Mas nesta terra inóspita, as hienas são uma das criaturas mais resistentes. Apelidadas de onecrófagas, as hienas são há muito tempo mal interpretadas como símbolos de maldade, oportunismo e imundície. Mas se olharmos mais de perto, veremos que por trás desse olhar hostil há uma história de sobrevivência cheia de estratégia, organização e muito humana. Hienas malhadas, a espécie mais comum na África, vivem em grandes bandos, variando de alguns indivíduos a mais de 80. O que é especial é que sua sociedade é matriarcal, com as fêmeas sendo maiores, mais fortes e completamente dominantes sobre os machos. Uma hiena líder pode governar por décadas, ocupando a posição mais alta em uma hierarquia rígida. Ao contrário de muitos outros animais, a hierarquia em uma matilha de hienas é determinada não apenas pela força, mas também pelo parentesco e posição herdados da mãe para os filhos. A característica mais marcante da hiena está em suas mandíbulas extraordinárias. Com uma força de mordida de até 1100 psi, mais forte que a de um leão, uma hiena pode facilmente esmagar o osso da coxa de um búfalo, comer a medula, roer até a base do crânio e engolir tudo o que sobrar. Eles têm estômagos superfortes, capazes de digerir quase qualquer matéria orgânica, incluindo pele, tendões e ossos. Enquanto muitas espécies apenas bicam as partes moles, as hienas só fazem uso total de suas presas, não deixando nada para desperdiçar. Mas as hienas não comem apenas carcaças. Muitos estudos confirmaram que mais de 50% da comida das hienas é caçada. Eles são perseguidores inteligentes, bem organizados, coordenados e persistentes na perseguição de suas presas. Eles não aceleram repentinamente como os leões, mas têm resistência superior e podem correr continuamente por quilômetros sem se cansar, fazendo com que suas presas gradualmente fiquem exaustas e desmaiem. Uma perseguição de hienas pode durar mais de 30 minutos. E quando acaba, o bando inteiro corre para despedaçar a presa com risadas horríveis. O riso é na verdade uma das muitas formas ricas de comunicação vocal que as hienas usam. Eles podem emitir mais de 10 tipos diferentes de sons e gemidos, uivos, rugidos. Cada som transmite um significado, alerta de perigo, chamamento de outros, ameaça de inimigos ou anúncio da presença de uma presa. A risada característica é ouvida quando agitado, geralmente ao roubar carne de um leão ou ao brigar por comida. Não é um som alegre, mas um símbolo de tensão e desafio. Inteligentes e pacientes, as hienas também têm excelente memória e capacidade de aprendizado.
Eles sabem como monitorar o comportamento de diferentes grupos de leões, identificar indivíduos fracos e encontrar pontos fracos. Eles esperam os leões se cansarem após a caça, então aparecem em grupos, os cercam e os intimidam. Em algumas situações, quando os números são avassaladores, as hienas podem forçar até mesmo as leoas a abandonar suas presas e recuar. No entanto, as hienas nem sempre vencem. Quando um leão macho aparece, a vantagem da hiena desaparece imediatamente. Um leão macho adulto pode matar de 2 a 3 hienas em apenas alguns minutos. Em muitos conflitos, os leões não comem hienas, eles matam apenas para remover uma ameaça, para alertar, para manter a ordem. No entanto, as hienas nunca desapareceram. Pelo contrário, eles prosperam em muitos lugares onde os leões diminuíram. Como as hienas são mais bem adaptadas, elas podem viver em lugares áridos, perto de áreas residenciais, e encontrar comida no lixo, em carcaças ou caçar pequenas presas. À medida que o ambiente muda, à medida que a intervenção humana torna o mundo selvagem mais populoso, são as hienas, e não os leões, que estão gradualmente tomando conta das terras restantes. Embora sejam consideradas uma espécie assustadora, a natureza das hienas não é muito diferente da dos humanos. Eles sabem como criar laços, ser leais à matilha, criar filhotes, dividir hierarquias e proteger territórios. Eles sabem como esperar, avaliar riscos e, às vezes, ceder. Não é tudo uma questão de moralidade, mas sim de instinto de sobrevivência. Em um mundo onde cada escolha custa vidas, a existência de hienas é a prova de que os fortes não são apenas os mais fortes. Mas é aquele que sabe observar, sabe perseverar, sabe se esconder e sabe esperar o momento certo. Uma carcaça de antílope jazia imóvel no chão rachado. O sangue ainda estava fresco, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. O leão tinha acabado de abater sua presa e ainda não tinha comido metade dela quando a primeira figura apareceu. Hiena 1, depois 3, depois veio o bando inteiro. Eles não precisam perseguir. Eles vieram para reivindicar sua parte. O leão rugiu, mostrando suas presas em sinal de advertência. Mas a hiena não recuou. Eles se espalharam, cercaram por todos os lados, deram uma mordida hesitante e então recuaram imediatamente. A guerra nem sempre é feita de sangue e garras. Às vezes, basta deixar seu oponente impaciente e cansado para vencer. Quando o leão está sozinho, a oportunidade se abre para a hiena. Com a maioria, eles sobrecarregam com pressão. Uivos e risadas ecoavam pela poeira. Uma mordida repentina na perna. Um arrasto da presa por trás. O leão girou para revidar, mas cada respiração ficou mais pesada. Sem companheiros de equipe, ele teria que deixar sua comida para trás e recuar. Mas tudo muda quando o leão aparece. Uma grande sombra, com uma espessa juba escura, seu andar é lento, mas ameaçador. A hiena parou. Então fuja. Um ataque de um macho é suficiente para quebrar o pescoço de uma hiena. Não é mais uma luta, é um aviso.
O confronto entre leões e hienas não é simplesmente um roubo. É um cabo de guerra entre poder e estratégia, entre poder solitário e números unidos. Ninguém vence para sempre. Ninguém guarda todas as refeições. Mas cada luta deixa sua marca, no corpo, na memória e nos olhos que nunca abandonam a presa. Em meio ao rugido e as risadas, entre a silhueta majestosa do leão e o paciente cambalear da hiena, a savana continua a girar. A cada dia que passa, dezenas de vidas são perdidas, centenas de animais nascem. É o ciclo implacável da natureza, cruel, mas perfeito. O leão não é o ditador das pastagens. As hienas não são apenas oportunistas. São duas forças opostas, mas juntas criam um equilíbrio delicado. Onde uma espécie controla a outra, onde o poder é restringido pela sabedoria e onde a vida é nutrida pela morte. Nenhuma espécie é vilã. Cada ataque, cada mordida, cada luta pela presa é um ato de instinto, de sobrevivência. É a competição feroz entre leões e hienas que impede que a savana caia no caos, permitindo que as espécies mais fracas sobrevivam em uma ordem natural que foi testada por milhões de anos. Mas agora essa fronteira frágil está ameaçada. À medida que os humanos se expandem, o território diminui. À medida que a caça, a poluição e as mudanças climáticas se instalam, os antigos governantes são lentamente repelidos. E se um ou ambos desaparecerem, o silêncio não será pacífico. Isso é um sinal de fracasso. Na natureza, tudo está conectado. Os leões precisam de hienas para evitar que fiquem complacentes. As hienas precisam de leões para evitar que as dominem. E ambos precisam da estepe, onde cada gota de sangue, cada pegada no chão carrega o significado de uma longa, feroz e magnífica história. Quando o sol se pôs atrás do horizonte empoeirado e o vento começou a soprar pela grama novamente, um rosnado baixo soou à distância, misturado a uma risada aguda que ecoou na direção oposta. A pradaria não está dormindo. E a batalha pela sobrevivência continua dia após dia, em uma sinfonia de sobrevivência sem fim.